Você já chegou num ponto em que não sabia mais por que estava trabalhando tanto? Não por falta de motivação, nem preguiça ou qualquer coisa assim, mas porque o corpo, a mente, as emoções simplesmente pararam de acreditar que aquilo valia o que custava. Isso tem nome e tem estrutura, e acima de tudo uma lógica que a organização conhece muito bem e usa a seu favor. Olá, eu sou a Karina Reis, psicóloga haitiana organizacional, especialista em liderança, performance e bem-estar. E antes de continuar, eu quero convidar você a dar uma olhada nesse canal e nos vídeos anteriores e lembrar que toda semana tem vídeo novo. Eu trago temas de psicologia do trabalho e estratégias para o seu desenvolvimento. Então, curta esse vídeo, compartilhe e lembre de ativar as notificações para saber sempre sobre os novos vídeos. E hoje eu vou falar com você sobre pressão por desempenho, sobre sublimação no trabalho e sobre o que acontece quando esses dois mecanismos entram em colapso. Esse não é um vídeo motivacional, é um olhar de uma realidade mais que atual e que pede ajuda urgente. Para isso, eu trarei embasamento de Christopher Dejoux e William Reich, além da experiência clínica e organizacional somadas aí há mais de 20 anos. Vamos falar um pouquinho de sublimação. Sublimação é um termo da psicanálise de Freud, mas eu quero que você entenda o que ela significa no corpo do trabalhador, não no texto do livro ou na teoria, mas sim na prática. Sublimação é o processo pelo qual um impulso, uma energia, uma necessidade bruta é redirecionada para uma atividade socialmente valorizada. No trabalho, isso significa que você canaliza dor, desejo, ambição, medo, tudo isso numa produção que a empresa chama de resultado e que podemos chamar de sentido, do porquê você está ali. Até aqui parece funcional, e mas é apenas até certo limite. Dejoux, um teórico da psicodinâmica do trabalho, vai fundo nessa tensão. Ele diz que o trabalho só é fonte de saúde quando permite ao sujeito mobilizar a sua inteligência e transformar o real, recebendo reconhecimento por isso. Quando esses três elementos existem, a sublimação é sustentável, e então o trabalho fortifica, realiza. Quando um desses elementos desaparece, e muito frequentemente o reconhecimento e a autonomia que somem primeiro, o que resta é um sujeito que continua entregando energia sem receber de volta o que precisa para se reequilibrar, começando pelo seu próprio sentimento de pertencer e de por que estar ali. Reich chamaria isso de uma economia libidinosa deficitária. Você gasta mais do que recebe, e o corpo registra esse déficit antes que a mente o conscientize. E eu não estou falando apenas em metáfora, eu quero deixar aqui o fenômeno fisiopatológico do estresse crônico, da causa e do efeito. Existe um pacto implícito nas organizações que nunca está no contrato. Ele diz o seguinte: você pode ser reconhecido, pode crescer, pode pertencer, mas só se entregar mais do que o acordado, mais do que o saudável, mais do que o corpo suporta. É a disponibilidade sem precedentes que faz a diferença. Mas isso está mudando, embora ainda leve um bom tempo. Dejoux chama esse fenômeno de ideologia defensiva do ofício. Para suportar o sofrimento no trabalho, os grupos constroem narrativas coletivas e normalizam o excesso. O bom profissional é aquele que não reclama. O comprometido é aquele que fica além do horário. O resiliente é o que absorve o que seria insuportável para qualquer ser humano, tratando isso como normal. Essas ideologias não são inocentes, elas servem à gestão. Elas produzem consentimento ativo com o próprio adoecimento. Eu já tive casos no consultório em que a pessoa somente parou quando adoeceu e precisou adoecer gravemente para compreender que todo o seu recurso de tempo, saúde, mente, conhecimento estavam investido apenas em um único lugar. E quando isso precisou ser suspenso, a vida se abriu e convidou a ser vivida de maneira mais balanceada. Eu vi isso de perto em empresas estruturadas, com cultura bem desenhada no papel, onde o principal indicador de comprometimento era a disponibilidade irrestrita, onde pedir limites era lido como falta de engajamento. Reich nos dá uma lente diferente, complementar. Para ele, o caráter é a couraça que o organismo desenvolve para se proteger de situações que não pode enfrentar diretamente, uma espécie de escudo. No contexto organizacional, essa couraça é o trabalhador que aprendeu a performar invulnerabilidade e dissociar o corpo do pensamento, a continuar funcionando mesmo quando todos os sinais apontam para a parada, tratando as doenças como algo normal e a infelicidade como parte do resultado que ainda não teve. Esse trabalhador não é resiliente, ele está dissociado. E a dissociação tem um preço biológico que nenhum plano de saúde corporativo cobre. Você sabe quando o limite foi cruzado não pela cabeça, você sabe pela sua saúde clínica, pelo seu corpo. Insônia que não cede, tensão cervical crônica, intestino que falha sempre antes das reuniões de resultado, coração acelerado diante de uma mensagem do gestor. Reich descreveu com precisão como o organismo registra e armazena no músculo, na postura, na respiração, aquilo que a mente não processou.
Ele chamou isso de couraça muscular. Couraça porque protege, mas toda couraça que protege também aprisiona. Deju vai na mesma direção quando fala sobre a patologia da sobrecarga. Ele distingue o sofrimento criativo, aquele que ainda tem saída, que ainda pode ser transformado em trabalho vivo, do sofrimento patogênico, aquele que já não encontra, que escoa, que endurece, que adoece. A diferença entre os dois não é a quantidade de pressão, é a qualidade do suporte, é a existência ou ausência de espaço para a elaboração subjetiva do trabalho. O que a organização chama de baixo desempenho é muitas vezes um organismo que chegou no limite de sua capacidade de sublimação e não recebeu nenhuma estrutura para se reorganizar. Chamar isso de falta de comprometimento é uma violência técnica e também um indicador de gestão fracassada. Então, o que fazer com tudo isso? Primeira coisa é diagnosticar honestamente. Não com pesquisa de clima, que mede satisfação superficial e produz números para o relatório, mas sim com metodologias que acessam o sofrimento no trabalho. E hoje, mais do que nunca, temos ferramentas sérias que investigam muito mais do que se a pessoa é feliz no trabalho, e sim sobre a exposição, a demanda cognitiva excessiva, sobre o conflito de papéis, sobre a ausência do reconhecimento, sobre violência liderada pela urgência. Você só pode intervir no que você mede, e você só mede o que tem coragem de ver. Segunda coisa é criar espaço para o que Deju chama de espaço de discussão sobre o trabalho. Não reunião de feedback ou one-on-one de performance, mas um espaço onde o sujeito pode falar sobre o real do seu trabalho, como funciona, o que dói, o que ele precisa para continuar com integridade. Isso se chama segurança psicológica organizacional. Ouvir e expor de maneira imparcial, investindo no desenvolvimento de um time que performa com bem-estar. Esse espaço não é luxo, é condição para a mobilização subjetiva que sustenta qualquer entrega de qualidade no longo prazo. E a terceira coisa é reconhecer que o corpo do trabalhador não é insumo. Reich passou a vida inteira tentando mostrar que a saúde é um estado de fluxo de vitalidade, de capacidade, de contato com o mundo. Toda vez que uma organização trata o trabalhador como um recurso descartável, ela interrompe esse fluxo. Isso não é ignorância, é escolha, porque quando você coloca adoecimento no indivíduo, a organização fica livre para continuar funcionando do mesmo jeito. Eu trabalho na intersecção entre a psicologia clínica e a organizacional há mais de 10 anos. E o que eu posso dizer sem romantismo é que as organizações que sobrevivem a longo prazo são aquelas que desenvolveram a capacidade de ouvir o sofrimento como informação, não como ruído ou problema. As outras crescem rápido e quebram por dentro. Se esse vídeo fez sentido para você ou se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilha. Não como crítica, mas como um convite a refletir. Me conta nos comentários qual dessas partes aí você se identificou e se hoje você vem repensando a sua força de trabalho. Até o próximo vídeo.